Então vamos agora para a questão número 41 do PAS 2025. Pessoal, então a questão diz o seguinte: o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna, ainda hoje, mesmo 30 anos após sua morte, considerado por especialistas do esporte e por pilotos de F1, ou seja, Fórmula 1, como o maior piloto de todos os tempos. Os seus efeitos na pista lhe renderam diversos títulos populares, entre os quais o Rei de Mônaco e Rei da Chuva. Na figura vemos o piloto brasileiro em uma das suas lendárias corridas em Mônaco. Então aqui está a imagem. E agora vamos aqui para o que interessa. Professor, considere que em uma largada de Ayrton Senna, os dados da aceleração, então aqui começa as informações importantes. A aceleração. Pessoal, do seu veículo são registrados em função do tempo. Em T0, o instante que vai começar, esse veículo parte do repouso, ou seja, velocidade inicial 0, e desenvolve uma aceleração constante. Pessoal, então aqui está o conteúdo. O que seria uma aceleração constante? É um movimento uniformemente variado. Então, o aluno, percebendo esse detalhe, ele já sabe que ele vai precisar das equações ou funções horárias do movimento uniformemente variado. E esta aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, nos 10 primeiros segundos. Então, tá observação até aqui. O Ayrton Senna, no instante 0, ou seja, o cronômetro está marcando 0, ele sai do repouso, ou seja, velocidade 0, e acelera 10 segundos depois. Ele vai estar com uma velocidade naquele instante de 10 segundos, e aí que vai começar o detalhe. Posteriormente, é desacelerado com uma aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a partir, ele vai começar a frenagem, ou seja, vai pisar no freio até parar, até atingir o repouso. Professor, o que ele quer? Com base nessas informações, o instante T, quer saber o T, o que é esse T? É um instante em segundo em que o veículo atinge o repouso. Então, ele quer saber qual é o instante, o tempo que ele vai parar. Então, é uma questão com dois trechos. Então, vamos descer aqui para a resolução. Pessoal, primeiro trecho. Vamos colocar aqui primeiro trecho. Professor. No primeiro trecho, ele dá as informações do seguinte. Ele vai acelerar. Então, é um trecho acelerado. Professor, ele disse que o tempo inicial para ser considerado 0. A velocidade inicial 0. Professor, qual a aceleração que é para utilizar? 10 metros por segundo ao quadrado. E aí vem um detalhe. O instante que ele vai considerar 10 segundos, qual vai ser a velocidade que ele vai estar nesse instante aqui? Professor, mas ele quer saber essa velocidade? Não, mas nós vamos precisar, para a partir dela, começar a diminuir a velocidade e atingir o repouso. Então, vamos primeiro nesse trecho aqui descobrir qual é esta velocidade. Então, vou utilizar aqui a aceleração é igual ΔV, variação da velocidade, pela variação do tempo. Lembrando que é uma aceleração constante, não preciso colocar média aqui. Então, agora é só substituir. Quem é a aceleração, professor? 10. Professor, velocidade final menos inicial. A final eu quero saber, menos 0, que é inicial. Tudo isso dividido para o tempo final, instante final, menos 0. Isso aqui você sabe, vai ficar V, 10 menos 0, 10. 10 vezes 10, 100. Então, a velocidade no instante, 10 segundos, é 100 metros por segundo. Professor, a partir daí, o Ayrton vai começar a desacelerar, ou seja, uma frenagem, um movimento retardado. Só que eu tenho que considerar o instante que ele está falando, porque ele quer saber o instante que ele vai parar. Então, já sei que passou 10 segundos, mas ele está nesse 10 segundos com uma velocidade de 100 metros por segundo. E é a partir daí que ele vai começar a desacelerar. Então, o instante 2, o trecho 2, melhor dizendo,
que ele vai começar a ter um movimento retardado. Professor, uma frenagem, uma desaceleração. E o instante inicial que eu vou considerar é o instante que ele está com 100 metros por segundo, ele está no instante 10 segundos. A velocidade nesse instante é 100 metros por segundo. E é a partir daí que a aceleração dele começa a ser um que diminui o módulo, menos 8 metros por segundo, e sabendo que ele vai parar. Se eu colocar inicial aqui, ele vai parar, então a velocidade final é 0. Eu quero saber que instante é esse que ele vai parar. Ah, professor, é isso que ele está pedindo, e em segundo. E aí você observa que não precisa você alterar aqui as unidades, porque está tudo de acordo, né, com o texto está colocando, certo? E agora nós vamos descobrir então esse instante. Então vamos utilizar a mesma expressão. A aceleração é ΔV por ΔT. E aí, quem é esta aceleração? Menos 8. E aqui o ΔV é o final menos inicial. Então 0 menos 100. Tudo isso sobre o final, que eu quero saber, T, menos, no caso, aqui, 10. Beleza, professor? Eu vou passar esse segundo aqui para cá, para o primeiro membro, e eu vou multiplicar logo. Menos 8 vezes T vai dar menos 8T. Menos com menos, mais 8 vezes 10, 80, igual a menos 100. E aí, é só resolver esta equação do primeiro grau. Professor, 80 passa para lá negativo, menos 100 com menos 80 fica menos 180. E aí está a resposta, menos 8t. Professor, o que eu faço? T vai ser menos, deixa eu só diminuir aqui, menos 180, 1 dividido para 8 vai ficar mais, né? Menos com menos mais vai ficar 180 dividido para 8. E aí, esta resposta vai dar 22,5 segundos. Então, essa aqui é a resposta que o Python gostaria que você colocasse letra D. Ah, professor. Então, uma questão muito tranquila, uma questão que o aluno apenas deveria desenvolver um movimento uniformemente variado em 2, 3, tá certo? Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.